Mariana nunca imaginou que decidir sair do trabalho mais cedo naquela sexta-feira mudaria completamente o rumo da sua vida. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante semanas. Pegar a chave reserva do apartamento que estava guardada há meses na gaveta do escritório, subir as escadas bem devagar para não fazer barulho e preparar um jantar especial para Rafael. Afinal, era a véspera do aniversário de 10 anos de casamento deles, e ela queria fazer uma surpresa memorável, daquelas que ele jamais esqueceria. Mas quando girou a maçaneta da porta principal e entrou silenciosamente na sala, o que seus olhos viram fez todo o seu mundo desabar em segundos. Ali estava seu marido, no sofá que eles haviam escolhido juntos numa loja de móveis 3 anos atrás. Mas ele não estava sozinho. E o pior de tudo, não era apenas descobrir a traição em si, algo que qualquer esposa teme encontrar um dia. O verdadeiro choque, a parte que a deixou completamente paralisada no meio da sala, foi descobrir com quem exatamente ele estava naquele momento. Mariana sentiu as pernas tremerem violentamente, o sangue gelar nas veias e teve a sensação física de que o chão estava se abrindo debaixo dos seus pés. A cena diante de seus olhos era tão surreal, tão devastadora e tão profundamente humilhante que por um instante ela realmente pensou estar tendo um pesadelo horrível. Mas não era sonho, era real. Tudo era dolorosamente, cruelmente real. E as palavras que ela ouviria nos minutos seguintes seriam ainda mais destrutivas do que a própria traição que tinha acabado de presenciar. Mariana tinha acabado de completar 35 anos e trabalhava como gerente de vendas numa grande loja de móveis planejados, localizada bem no centro movimentado da cidade. Era uma mulher extremamente dedicada ao trabalho, responsável com todas suas obrigações e completamente apaixonada pelo marido, desde o primeiro dia em que se conheceram numa festa animada de formatura de faculdade. Rafael era incrivelmente charmoso, sempre muito atencioso com ela e tinha aquele dom especial de saber dizer exatamente o que ela precisava ouvir nos momentos mais difíceis. Nos primeiros 5 anos de casamento, absolutamente tudo parecia perfeito e encaixado como num conto de fadas moderno. Eles moravam num apartamento relativamente pequeno, mas extremamente aconchegante e bem decorado. Viajavam para a praia sempre que conseguiam juntar algum dinheiro extra e faziam planos detalhados de ter pelo menos 2 filhos, assim que a situação financeira do casal finalmente melhorasse um pouco mais. Mas nos últimos 3 anos, algo fundamental havia mudado drasticamente na relação entre eles. Rafael estava cada vez mais distante emocionalmente, frio nas conversas do dia a dia e sempre alegava estar ocupado demais com projetos urgentes do trabalho. Mariana tentou conversar seriamente com ele várias e várias vezes sobre o que estava acontecendo, mas ele sempre desconversava rapidamente ou simplesmente mudava de assunto, dizendo de forma evasiva que estava apenas cansado com a rotina pesada. Ela começou a duvidar seriamente de si mesma e das próprias percepções. Será que estava sendo paranoica demais? Será que o casamento realmente estava chegando ao fim ou era apenas uma fase difícil e temporária como tantos outros casais enfrentam? Naquela manhã ensolarada de sexta-feira, Mariana acordou completamente decidida a fazer algo realmente especial e surpreendente. Não esperaria até o jantar romântico caro que haviam reservado num restaurante italiano para o sábado à noite. Iria surpreendê-lo ainda naquela mesma tarde, com tudo que tinha direito. Mas o que ela absolutamente não imaginava era que a surpresa maior seria toda dela. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Queremos muito saber de onde vêm todos os nossos queridos espectadores. Mariana conseguiu convencer o chefe a deixá-la sair do trabalho bem mais cedo naquela tarde, por volta das 3 horas, alegando precisar resolver uma emergência médica urgente na família.
Ninguém da equipe questionou sua justificativa, porque ela nunca havia faltado um único dia sequer ou pedido para sair mais cedo em todos os 5 anos completos que trabalhava dedicadamente naquela empresa. Pegou o metrô lotado da linha amarela e ficou o trajeto inteiro imaginando animadamente a cara de total surpresa que Rafael faria quando a visse chegando em casa de forma completamente inesperada. Desceu na estação central e passou primeiro num mercado grande para comprar todos os ingredientes fresquinhos necessários para fazer o risoto de fungo que ele simplesmente adorava comer e sempre pedia quando iam jantar fora. Depois, entrou numa loja de vinhos cara e pegou uma garrafa especial do vinho tinto importado preferido dele, aquele que custava quase R$ 200, mas que ele achava o melhor do mundo inteiro. E por último, passou rapidamente numa floricultura charmosa da esquina para comprar um buquê enorme de rosas vermelhas fresquinhas e perfumadas. Seu coração batia acelerado de pura empolgação e expectativa positiva. Seria uma tarde absolutamente perfeita e inesquecível. Ela tinha total certeza disso. Ao chegar finalmente no prédio, eram exatamente 4:30 da tarde, e ela cumprimentou alegremente o porteiro seu Antônio, como sempre fazia todos os dias. Mas ele a olhou de um jeito muito estranho e diferente do habitual. Mariana não percebeu direito o significado daquele olhar na hora, mas depois tudo faria um sentido absolutamente perfeito e doloroso. Subiu cuidadosamente as escadas até o 5º andar, porque o elevador único do prédio antigo estava em manutenção preventiva há quase uma semana inteira. Parou em frente à porta de número 308 e respirou fundo várias vezes para acalmar a ansiedade. Sorriu sozinha, imaginando a cena feliz, e colocou a chave dourada na fechadura, com cuidado para não fazer nenhum barulho. A porta de madeira pesada abriu completamente em silêncio, porque as dobradiças tinham sido lubrificadas recentemente. A sala de estar inteira estava mergulhada numa penumbra estranha, com todas as cortinas grossas completamente fechadas, bloqueando a luz natural da tarde. Havia uma música ambiente tocando bem baixinho no som, uma playlist romântica com cantores internacionais que ela nunca tinha ouvido antes em casa. Mariana franziu a testa confusa e desconfiada. Rafael deveria estar trabalhando concentrado no pequeno escritório montado em casa, como sempre dizia nas mensagens que mandava durante o dia. Por que razão estava tudo tão cuidadosamente arrumado, tão perfumado e tão estranhamente romântico se ele deveria estar sozinho trabalhando? Foi exatamente então que ela ouviu sons vindos da sala, risadas baixas e íntimas, 2 vozes masculinas distintas, conversando em tom baixo e carinhoso. Uma delas era definitivamente a voz grave e conhecida de Rafael, que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A outra voz fez todo o seu sangue gelar instantaneamente nas veias. Ela largou todas as sacolas pesadas diretamente no chão frio do corredor de entrada, sem se preocupar com o barulho, e caminhou lentamente em direção à sala de estar, como se estivesse flutuando. Cada passo que dava parecia durar uma eternidade inteira, e o tempo tinha ficado completamente distorcido. Seu coração batia tão absurdamente forte dentro do peito que ela realmente achava que iria desmaiar ali mesmo antes de chegar até a sala. E então, finalmente, ela viu a cena completa. Ali estava Rafael, sentado confortavelmente no sofá bege grande, onde ela assistia suas séries favoritas todas as noites depois do trabalho cansativo. Ele usava apenas uma cueca boxer preta e sorria daquele jeito relaxado e genuinamente feliz que ela não via no rosto dele há pelo menos 3 anos inteiros. Mas não era a semi-nudez dele que havia completamente paralisado Mariana no lugar. Era a pessoa sentada bem ao lado dele no sofá, quase colada. Não era uma mulher desconhecida como ela poderia ter imaginado nos piores cenários. Era Márcio, seu melhor amigo Márcio desde a época da faculdade. O homem que tinha sido padrinho oficial do casamento deles 10 anos atrás.
O homem que vinha jantar na casa deles pelo menos 2 ou 3 vezes toda semana, sem falta. O homem que Mariana sempre considerou genuinamente como se fosse um irmão mais novo que nunca teve. Márcio estava usando uma das camisas sociais caras de Rafael, com vários botões superiores, abertos mostrando o peito. E suas mãos acariciavam o braço do marido dela de uma forma claramente íntima, proprietária e absolutamente nada fraternal. Os 2 homens estavam tão completamente absortos e envolvidos um no outro naquele momento que simplesmente não perceberam a presença dela parada ali, observando tudo. Mariana quis gritar com todas as forças, quis correr desesperadamente para fora, quis fechar os olhos e acordar imediatamente desse pesadelo horrível. Mas seu corpo inteiro não respondia a nenhum comando. Ela ficou completamente ali parada, totalmente congelada, assistindo em câmera lenta a cena mais profundamente humilhante da vida inteira, dela se desenrolar bem diante dos seus olhos incrédulos. Foi quando Márcio se inclinou suavemente para beijar Rafael na boca, que ela finalmente conseguiu fazer algum movimento. A garrafa cara de vinho que segurava escorregou completamente de suas mãos trêmulas e se estilhaçou violentamente no piso de cerâmica com um barulho absolutamente ensurdecedor que ecoou por todo o apartamento. Rafael e Márcio se separaram num pulo assustado e olharam imediatamente na direção do barulho forte. O marido dela ficou instantaneamente pálido como um fantasma, com os olhos completamente arregalados de puro pânico e terror. Márcio, por outro lado completamente inesperado, teve uma reação que Mariana jamais poderia ter previsto ou imaginado. Ele sorriu levemente. Um sorriso pequeno, mas claramente aliviado e até relaxado, como se estivesse esperando ansiosamente por esse momento de revelação há muito tempo. Rafael levantou-se do sofá completamente cambaleante e atordoado, tentando desesperadamente falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não conseguiam sair da boca. Mariana olhou fixamente para ele. Depois virou o olhar para Márcio, observando cada detalhe, e então voltou a encarar Rafael novamente. Sua mente tentava processar freneticamente tudo o que estava acontecendo ali na frente dela, mas parecia completamente impossível fazer qualquer sentido lógico daquela situação absurda. Tudo aquilo em que ela sempre acreditou profundamente, toda a vida que ela havia construído tijolo por tijolo durante 10 anos inteiros, estava literalmente desmoronando e virando pó naquele exato instante. Mariana, eu posso explicar tudo isso direito. Rafael finalmente conseguiu gaguejar, com a voz saindo trêmula e fraca. Ela deu uma risada completamente amarga, seca e totalmente sem nenhum traço de humor real. Explicar exatamente o quê? Explicar detalhadamente que ele estava tendo um caso secreto com o suposto melhor amigo dos 2? Que a vida inteira dela era uma mentira construída e ensaiada? Que ela tinha desperdiçado 10 anos preciosos da vida com um homem que nem ao menos a desejava de verdade? Há quanto tempo exatamente isso vem acontecendo? Mariana conseguiu perguntar finalmente, e sua própria voz soou estranha e distante para ela mesma, como se pertencesse a uma pessoa completamente diferente que ela não conhecia. Rafael abaixou imediatamente a cabeça envergonhado, completamente incapaz de olhar diretamente nos olhos dela como um covarde. Foi Márcio quem respondeu calmamente à pergunta dela com uma frieza impressionante. Desde bem antes do casamento de vocês 2. As palavras atingiram Mariana com a força devastadora de um soco violento direto no estômago, tirando todo o seu ar. 10 anos completos, 10 anos inteiros de mentiras elaboradas, 10 anos seguidos de traição constante. Ela se lembrou instantaneamente de todas as incontáveis vezes que Rafael tinha saído de casa dizendo que ia apenas tomar uma cerveja gelada com os amigos do trabalho. De absolutamente todas as frequentes viagens longas de negócios para outras cidades.
de todas aquelas noites em que ele chegava muito tarde em casa com desculpas vagas. E Márcio sempre estava presente ali ao lado dela, sendo o amigo prestativo, consolando-a pacientemente quando ela reclamava preocupada que Rafael estava cada vez mais distante e frio. Ele sabia perfeitamente de tudo, ele sempre soube desde o começo, porque ele era exatamente o motivo principal. Por que você fez isso? Foi tudo que Mariana conseguiu perguntar com a voz quebrada. Por que diabos você se casou comigo então? Por que construir toda essa farsa elaborada durante anos? Rafael finalmente levantou os olhos vermelhos e pela primeira vez em muitos anos ela viu lágrimas genuínas escorrendo pelo rosto dele, mas ela não conseguia sentir absolutamente nenhuma pena. Só sentia raiva profunda, humilhação terrível e uma dor emocional tão intensa que parecia até física. Porque eu tinha muito medo, Rafael admitiu finalmente, com a voz quebrando a cada palavra. Minha família toda, meu trabalho conservador, todos os amigos sempre esperaram que eu fosse uma pessoa completamente normal e tradicional. E você era absolutamente perfeita para esse papel. Linda, inteligente, carinhosa, dedicada. Eu realmente pensei sinceramente que se eu me casasse com você, esses sentimentos todos que eu tinha simplesmente passariam com o tempo. Que eu finalmente conseguiria me transformar e ser o homem que absolutamente todos esperavam que eu fosse. Mariana sentiu finalmente as lágrimas quentes começarem a rolar livremente pelo seu rosto. Então, eu era apenas o que exatamente para você? Um experimento social? Uma fachada conveniente para você poder viver tranquilamente sua vida secreta paralela? Rafael tentou se aproximar dela dando alguns passos, mas Mariana recuou imediatamente e bruscamente, como se ele fosse algo contagioso. Ele parou no lugar. Não foi assim. Não foi. Eu te amo de verdade, Mariana. Eu juro que amo. Só que não consigo te amar exatamente da forma que você realmente merece ser amada. Márcio finalmente se levantou calmamente do sofá onde estava sentado, pegou uma camisa que estava jogada de qualquer jeito em cima da poltrona florida e começou a vesti-la metodicamente, sem demonstrar pressa nenhuma. Ele olhou diretamente para Mariana com uma expressão facial que ela não conseguiu decifrar completamente. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma tão abrupta e chocante, ele disse calmamente, e havia uma sinceridade genuína em sua voz que surpreendeu Mariana profundamente. Mas talvez seja realmente melhor assim no final das contas. Simplesmente não podíamos continuar vivendo essa mentira gigantesca para sempre. Isso não era justo com ninguém envolvido. Melhor assim, você diz? Mariana repetiu completamente incrédula e furiosa. Vocês dois destruíram completamente minha vida inteira. 10 anos preciosos que eu desperdicei completamente ao lado de um homem que nem ao menos me desejava de verdade como mulher. Rafael finalmente teve alguma reação mais forte. Não fale assim. Eu sempre te respeitei profundamente, sempre cuidei muito bem de você em tudo. Respeito? Ela praticamente gritou, com a voz ecoando forte pelas paredes do apartamento inteiro. Onde exatamente estava todo esse seu respeito quando você trazia seu amante escondido para dentro da minha própria casa? Quando se deitava com ele no mesmo sofá onde a gente assistia filmes abraçados todo fim de semana? Quando me fazia acreditar que eu era completamente louca e paranoica por sentir que algo estava profundamente errado no nosso casamento? O silêncio pesado que se seguiu foi absolutamente sufocante e constrangedor. Mariana olhou bem ao redor de todo o apartamento pequeno, observando cuidadosamente todos os objetos e móveis que eles haviam escolhido juntos ao longo dos anos. As fotos emolduradas penduradas estrategicamente na parede da sala, toda aquela vida que ela genuinamente pensava ter construído com tanto esforço. Absolutamente tudo era uma ilusão completa. Uma mentira gigantesca e cuidadosamente construída e mantida durante anos. Mas então, algo específico chamou imediatamente sua atenção aguçada.
Ali na mesa de centro de vidro, meio escondida propositalmente debaixo de uma revista de decoração, estava uma pasta de documentos azul marinho. Ela reconheceu aquela pasta imediatamente porque já tinha visto muitas vezes. Era do escritório conceituado de advocacia, onde Márcio trabalhava como advogado especializado em direito de família. Com as mãos tremendo visivelmente, Mariana atravessou a sala e pegou a pasta pesada com firmeza. Abriu rapidamente. O que seus olhos viram ali dentro fez suas pernas bambearem perigosamente. Eram documentos oficiais de divórcio, já completamente preenchidos com todos os dados, já devidamente assinados por Rafael com firma reconhecida em cartório. Ela virou o rosto lentamente e olhou fixamente para o marido traiçoeiro. Depois seu olhar se voltou para Márcio, parado ali tranquilo. E finalmente ela entendeu completamente toda a situação real. Eles não estavam simplesmente tendo um caso extraconjugal escondido. Eles estavam ativamente planejando e construindo um futuro real juntos como casal. E ela, a esposa dedicada, nunca havia feito parte genuína desses planos futuros elaborados. A raiva intensa que Mariana sentia queimando dentro do peito começou a se transformar gradualmente em algo bem diferente, algo mais frio e calculado, algo mais perigoso. Ela examinou os documentos legais com muito cuidado e atenção aos detalhes. A data da assinatura era de exatas 3 semanas atrás. Rafael tinha assinado oficialmente esses papéis de divórcio há 3 semanas completas e não havia dito absolutamente nada para ela sobre isso. Ele continuara normalmente dormindo tranquilo ao lado dela todas as noites, beijando-a de leve nos lábios antes de sair cedo para o trabalho pela manhã, mentindo descaradamente enquanto olhava direto nos olhos dela, sem demonstrar culpa nenhuma. Mariana virou-se lentamente para encará-lo com uma calma artificial que surpreendeu até ela mesma. Quando exatamente você planejava me contar sobre isso? Rafael engoliu em seco, visivelmente nervoso e desconfortável. Eu ia te contar tudo amanhã no jantar romântico que marcamos. Ia fazer tudo direitinho, do jeito certo e respeitoso, te explicar com calma toda a situação. Do jeito certo? Mariana deu uma risada, mas não havia absolutamente nenhuma alegria naquele som amargo. E qual seria exatamente o jeito certo nessa situação toda, Rafael? Me levar para aquele restaurante italiano caro que eu adoro e depois simplesmente destruir completamente minha vida inteira bem na hora da sobremesa? Márcio deu um passo pequeno à frente, se intrometendo. Mariana, eu sei perfeitamente que não tenho nenhum direito de dizer isso agora, mas precisa ser dito. Você merece genuinamente ser muito feliz. Nós todos merecemos isso. Essa situação horrível não estava sendo justa para absolutamente ninguém envolvido nela. Ela se virou para ele tão rapidamente que Márcio recuou instintivamente, assustado, com a fúria nos olhos dela. Não se atreva sequer a falar comigo sobre o que é justo ou injusto. Você foi supostamente meu melhor amigo durante 10 anos inteiros. Sentou-se confortavelmente na minha mesa de jantar, comeu toda a comida que eu preparei com carinho, me consolou pacientemente quando eu estava triste e confusa porque meu marido estava distante. E o tempo todo, você era exatamente o motivo principal de tudo. Você é tão culpado e responsável quanto ele nessa história toda. As palavras saíram da boca dela como veneno puro. Márcio finalmente abaixou a cabeça envergonhado, mas não tentou se defender nem justificar suas ações. Rafael, por outro lado, completamente diferente, parecia estar perigosamente à beira de um colapso nervoso total. Por favor, Mari, me deixa te explicar tudo direito e com calma. Vamos sentar aqui e conversar sobre isso como pessoas adultas e maduras. Adultos, você disse? Ela cortou seca e duramente. Pessoas adultas e maduras não escondem casos extraconjugais por 10 anos seguidos. Adultos responsáveis não fazem a pessoa que supostamente amam se sentir constantemente inadequada, feia e insuficiente. Eu passei literalmente os últimos 3 anos inteiros me culpando por tudo, Rafael.
achando sinceramente que eu não era mais fisicamente atraente o suficiente para você, que eu tinha feito alguma coisa terrivelmente errada para afastar você, que o problema gigantesco estava todo em mim. Ela jogou violentamente os documentos oficiais no chão e os papéis brancos se espalharam pelo piso gelado da sala. Sabe o que é mais engraçado e trágico nisso tudo? Eu estava tão completamente focada e obcecada em tentar salvar desesperadamente nosso casamento que nem consegui perceber que ele nunca realmente existiu de verdade desde o começo. Rafael tentou falar novamente, abrindo a boca, mas Mariana simplesmente levantou a mão direita num gesto firme de pare. Não fale mais nada. Chega dessa conversa toda. Eu não quero mais ouvir absolutamente nenhuma das suas desculpas patéticas e justificativas vazias. Você quer muito esse divórcio tão planejado? Então pode ter sem problema nenhum, mas não vai ser exatamente nos seus termos convenientes e confortáveis. Ela pegou a bolsa de couro que havia largado completamente esquecida perto da porta de entrada quando chegou cheia de expectativas. Seus dedos tremiam visivelmente enquanto procurava desesperadamente o celular no fundo bagunçado da bolsa. Quando finalmente o encontrou, começou imediatamente a tirar várias fotos detalhadas do apartamento inteiro em penumbra, dos documentos legais espalhados claramente visíveis no chão, de Rafael e Márcio ainda parados ali lado a lado, completamente congelados e chocados. "O que diabos você está fazendo agora?" Rafael perguntou com pânico evidente na voz trêmula. Mariana finalmente sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado naquela casa. Mas era um sorriso completamente frio, calculado e até assustador. "Estou simplesmente garantindo que quando esse divórcio finalmente acontecer oficialmente, você não vai conseguir me fazer parecer a pessoa louca e desequilibrada dessa história toda. Estou garantindo, com provas concretas, que absolutamente todas as pessoas importantes vão saber a verdade completa sobre você." Mariana começou a caminhar determinada em direção à porta de saída, mas parou estrategicamente no meio do caminho e se virou mais uma vez. "Ah, e só mais uma coisinha importante, Rafael. Aquele apartamento lindo que sua mãe deixou de herança especificamente para você quando faleceu, mas que está legalmente em nome dos dois como casal, aquela conta bancária conjunta grande que tem praticamente todo o dinheiro que eu juntei trabalhando duro durante todos esses anos. Prepare-se muito bem psicologicamente, porque eu vou lutar ferozmente por cada centavo que me pertence. Você pode ter destruído covardemente meu coração em pedaços, mas definitivamente não vai conseguir destruir meu futuro financeiro também." Ela saiu batendo a porta pesada com força e desceu correndo desesperadamente as escadas, com as lágrimas quentes finalmente correndo completamente livres pelo seu rosto. No saguão térreo do prédio, seu Antônio, o porteiro idoso, sempre gentil, a viu passando e se aproximou, meio hesitante e preocupado. "Dona Mariana, eu sinto muito mesmo por tudo. Eu deveria ter contado antes para a senhora sobre o que eu via, mas sinceramente não sabia como fazer isso." Ela parou abruptamente e olhou surpresa para o homem de cabelos brancos, de aproximadamente 60 anos, que sempre fora extremamente gentil e educado com ela. "O senhor já sabia de tudo isso?" Seu Antônio assentiu envergonhado e constrangido. "Eu via ele entrando constantemente, o Márcio, quase sempre que a senhora saía bem cedo para o trabalho de manhã. Às vezes ele ficava muitas horas lá em cima no apartamento. Eu realmente não sabia o que fazer com essa informação. Tecnicamente, não era da minha conta me meter, mas ao mesmo tempo eu me sentia péssimo." Mariana colocou a mão gentilmente no ombro curvado dele, num gesto reconfortante. "Muito obrigada por se importar genuinamente comigo, seu Antônio. E, por favor, não se culpe por nada disso. O senhor realmente não tinha nenhuma obrigação de se meter no casamento complicado dos outros moradores." Ela saiu apressada do prédio e começou a caminhar completamente sem rumo definido pelas ruas movimentadas da cidade grande.
Já eram quase 6 da tarde e o movimento intenso de fim de expediente estava no auge. Pessoas cansadas voltando apressadas do trabalho, crianças pequenas brincando animadas nas praças públicas, jovens casais felizes de mãos dadas. Todos vivendo suas vidas completamente normais e comuns, enquanto a dela havia acabado de literalmente implodir e virar pó. Seu celular não parava de tocar insistentemente no fundo da bolsa. Rafael ligando repetidamente. Márcio mandando mensagens longas. Até surgiram algumas mensagens preocupadas da cunhada Patrícia, irmã mais nova de Rafael, perguntando se estava tudo bem e se ela precisava de alguma coisa. Aparentemente, Rafael já estava tentando desesperadamente fazer controle de danos e gerenciar a narrativa antes que ela contasse sua versão. Mas Mariana simplesmente não respondeu nenhuma mensagem, nem atendeu nenhuma ligação. Ela precisava urgentemente pensar com clareza. Precisava processar minimamente tudo aquilo. Precisava descobrir quem exatamente ela era, agora que absolutamente tudo em que acreditava tinha se revelado uma mentira elaborada. Sem nem ao menos perceber conscientemente para onde seus pés a levavam, ela acabou chegando no apartamento pequeno, mas aconchegante da irmã mais nova, Júlia. Bateu insistentemente na porta de madeira, repetidas vezes, até que a irmã finalmente atendeu com os olhos arregalados de preocupação genuína. Mari, que surpresa! O que aconteceu de grave? Você está com uma cara péssima. Mas Júlia não conseguiu nem terminar completamente a frase. Mariana simplesmente desabou nos braços abertos da irmã e começou a chorar desesperadamente. Não era um choro delicado e contido como normalmente fazia. Era um choro profundo de desespero total, de dor emocional insuportável, de alguém que teve toda a sua realidade conhecida completamente destruída em questão de minutos. Júlia a abraçou forte e a levou gentilmente para dentro do apartamento. Sentou-a cuidadosamente no sofá macio da sala e esperou pacientemente em silêncio até que ela finalmente conseguisse recuperar minimamente o fôlego e falar. Quando Mariana finalmente conseguiu contar toda a história completa com detalhes, a irmã mais nova ficou em choque absoluto e boquiaberta. Júlia sempre havia gostado genuinamente de Rafael desde que conheceu. Achava ele super charmoso, muito atencioso e considerava ele o cunhado absolutamente perfeito. E Márcio, então, ele era praticamente considerado parte da família há anos. Tinha sido padrinho do casamento lindo delas. Vinha religiosamente para todos os almoços de domingo na casa da mãe. Era o tio favorito absoluto do filho pequeno de Júlia, que adorava brincar com ele. "Eu vou acabar com ele", Júlia disse furiosa, com os punhos fortemente cerrados. "Vou acabar com os dois esses canalhas." Mas Mariana balançou a cabeça negando com firmeza. "Não faça nada por enquanto. Isso não é mais sobre eles dois. É sobre mim agora. Sobre eu conseguir recuperar minha vida de volta. Sobre descobrir quem eu realmente sou sem essa mentira gigantesca que eu estava vivendo." Júlia a abraçou forte e protetoramente. "Você vai superar isso tudo, mana querida. Eu prometo que vou te ajudar no que for preciso. Seja lá o que for que você precisar de mim." Naquela noite longa e angustiante, deitada sozinha no quarto de hóspedes, silencioso da casa da irmã, Mariana simplesmente não conseguia dormir nada. Sua mente não parava um segundo sequer de reviver obsessivamente cada momento importante do casamento inteiro, procurando desesperadamente todos os sinais óbvios que ela havia perdido ou ignorado. E quanto mais ela pensava e analisava, mais sinais claros ela conseguia encontrar e identificar. As viagens longas e frequentes. Os telefonemas misteriosos, que ele sempre atendia rapidamente em outro cômodo fechado. As incontáveis vezes que Márcio aparecia de surpresa na casa. E Rafael ficava visivelmente nervoso e agitado. Tudo sempre esteve ali, bem debaixo do seu nariz o tempo todo.
Ela simplesmente não quis enxergar a verdade, ou talvez não conseguisse enxergar porque era doloroso demais. Às 2 da manhã em ponto, seu celular tocou novamente, insistentemente, quebrando o silêncio. Mas dessa vez não era Rafael ligando, nem Márcio mandando mensagens. Era um número completamente desconhecido que ela nunca tinha visto. Hesitante e curiosa, ela finalmente atendeu com receio. A voz feminina do outro lado da linha fez ela sentar-se imediatamente na cama, completamente desperta e em alerta máximo. Era uma mulher que ela não conhecia. E o que essa mulher misteriosa tinha para contar mudaria absolutamente tudo novamente e viraria todo o jogo.